Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Como estão? Estamos de volta aqui para analisar a prova de Direito Civil. Já demos aqui o nosso ok em Direito Administrativo, já fizemos a nossa análise ponto a ponto, questão por questão, alternativa por alternativa da prova de Direito Administrativo e agora nós vamos para a nossa prova de Direito Civil, a prova do tipo 3. São as questões de 35 a 41. Então, vamos lá, vamos analisar as questões. Rodrigo e Juliana celebraram um contrato de compra e venda com Márcia, visando a aquisição de 20 cavalos da raça manga larga de propriedade desta última. O contrato possui cláusula prevendo a solidariedade ativa de Rodrigo e Juliana e que a entrega será feita de uma única vez. Entrega, coisa móvel. 10 dias antes da data pactuada para a entrega dos animais, Márcia culposamente, ou seja, sem querer, os animais estavam, que ocasionou a fuga dos equinos, os quais foram oferecidos a Rodrigo e Juliana como parte do pagamento. Acerca do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Por se tratar de obrigação de entrega de coisa a dois credores, a previsão de solidariedade ativa contratual é desnecessária, eis que decorrente de disposição expressa no Código Civil. Gente, não há disposição sobre essa situação no nosso Código Civil. Não há essa disposição expressa no Código Civil. Então, a letra A está errada. Rodrigo e Juliana poderão optar por receber os 5 cavalos com abatimento do preço ou considerar resolvida a obrigação e, tanto num como no outro caso, exigir indenização das perdas e danos. E é essa a nossa alternativa correta. A fundamentação dela está no artigo 234 do Código Civil, letra da lei pura. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou seja, antes da entrega da coisa, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Ou seja, então é essa situação aqui. Rodrigo e Juliana poderão optar por receber os 5 cavalos com abatimento do preço ou considerar resolvida a obrigação e, tanto num como no outro caso, exigir indenização das perdas e danos. A letra C está errada quando diz que, caso Rodrigo e Juliana optem pela conversão da obrigação em perdas e danos, a solidariedade não subsistirá. O que é que diz o artigo 271 do Código Civil? Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade, ou seja, permanece a solidariedade, ela não se extingue. A solidariedade continua, ok? Letra D. Márcia poderá compelir Rodrigo e Juliana a receberem 5 cavalos, posto se tratar de obrigação divisível. Olha só, o artigo 313 diz que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ou seja, Márcia não poderá obrigar Rodrigo e Juliana a receberem os 5 cavalos, ok? Ela não pode obrigar que esses credores recebam esses 5 cavalos, ok? Então, aqui o nosso gabarito é letra B de bola. Prova tranquila, lei seca, as questões assim foram bem tranquilas, bem conhecimento mesmo dos artigos do Código Civil. Aqui a nossa questão falando de direito das obrigações. Temas lá que estão encabeçando a lista dos temas mais cobrados na nossa prova de direito civil.
A próxima questão, gente, é uma questão que ela é dada. Questão simples, questão letra da lei pura, questão que ela foi dada para vocês no exame de ordem. Pedro e Joana casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, o regime da comunhão parcial de bens é aquela situação em que, a partir da união, os bens começam a ser de ambos os cônjuges, né? A partir do casamento. Todos os bens adquiridos a partir da união passam a ser dos cônjuges. Na constância do casamento, Pedro herdou ações e comprou um carro. Na constância do casamento, ele comprou um carro. Então, esse carro aqui, ele é dos dois. Enquanto Joana recebeu doação de um apartamento e ganhou um prêmio de loteria. Com base nessas informações, assinale a opção que indica, em caso de divórcio, os bens que devem ser partilhados. Nessa situação dessa questão, onde há a situação aqui de herança e de doação, tudo que envolve herança e doação são os chamados bens particulares, que mesmo na constância do casamento, eles não são transmitidos, não se transmitem, justamente por serem bens particulares, bens que foram ou herdados ou doados. Então, as alternativas que contêm os objetos da herança e da doação, que são o quê? As ações e o apartamento. As alternativas que têm as ações e o apartamento você já descarta. Ações e apartamento, o carro e o prêmio da loteria, o carro e o apartamento, as ações e o prêmio de loteria. Simples. Letra B de bola. Tranquila demais. Estão lá nos artigos 1659 e 1660, que falam dos bens que se excluem e dos bens que entram na comunhão parcial de bens. E aqui nós vamos dar uma lida, vocês vão dar uma lida em todas essas situações que falam da exclusão e da entrada de bens na comunhão. Próxima questão. Valdo é titular de vultoso patrimônio e amigo de infância de Tadeu, que passa por sérias dificuldades econômicas. Frente às adversidades vividas pelo amigo, Valdo entrega as chaves de um imóvel de sua propriedade para Tadeu. E diz ele, a partir de agora, essa casa é de sua propriedade. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A declaração verbal de Valdo, junto da tradição do imóvel, é suficiente para considerar-se celebrado e realizado um contrato de doação válido e eficaz? Gente, vemos aqui, o enunciado diz que é um imóvel de sua propriedade. Se é um imóvel, ele tem um valor estimado, né? Ele tem um valor, não é um bem como um bem imóvel. Letra B. Para que a doação de imóvel de Valdo a Tadeu se aperfeiçoe, será imprescindível celebrar o contrato por meio de escritura pública, seja qual for o valor do imóvel. Letra C. Para que Valdo realize a pretendida doação de imóvel a Tadeu de modo válido, será imprescindível celebrar o contrato de forma escrita, seja por meio de escritura pública ou de instrumento particular, a depender do valor do imóvel. Letra D. Caso Valdo optasse por doar dinheiro para Tadeu adquirir um imóvel, a doação seria válida sem que se fizesse por escritura pública ou instrumento particular, independentemente do valor transferido ao donatário. Aqui a letra A está errada porque não é possível a doação de bem imóvel. O artigo 541 do Código Civil diz que a doação faciar por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente à tradição. Ou seja, somente para bens móveis e de pequeno valor. Aqui ele fez a tradição de um bem imóvel. Então, não é permitido pelo nosso Código Civil. Para que a doação de imóvel válido, para que a doação de imóvel de Valda Tadeu se aperfeiçoe, será imprescindível celebrar o contrato por meio de escritura pública, seja qual for o valor do imóvel. A doação, gente, ela pode ser feita por escritura pública ou por instrumento particular, conforme nós vimos ali acima no artigo 541 do Código Civil. Se o imóvel for de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, para a validade da doação é necessário o registro público, que é o que diz o artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Ok? Então, aqui a letra B também está errada. A escritura pública, ela é essencial. Seja qual for o valor do imóvel, não. Por isso que a letra B está errada. Porque a depender do valor do imóvel, se o imóvel for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, é imprescindível a escritura pública, ok? Então, aqui o nosso gabarito é a letra C. De acordo com o artigo 541, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, salvo quando se tratar de bens móveis de pequeno valor, hipótese em que poderá ser verbal se lhe seguir incontinente à tradição. Desse modo, para que Valdo realize a doação de imóvel a Tadeu de modo válido, será imprescindível celebrar o contrato de forma escrita, seja por meio de escritura pública ou instrumento particular, a depender do valor do imóvel. E a letra D está errada, porque nós vimos aqui, mais uma vez, o artigo 541. A doação verbal, ela só é válida se for para bem móvel de pequeno valor, ok? Henrique, 50 anos, médico dermatologista, recebe em seu consultório Nicola, 70 anos, dentista, para a realização de um procedimento ambulatorial em sua mão. Durante o procedimento, Henrique ministra erroneamente ácido na mão de Nicola, que era alérgico, fato conhecido por Henrique antes do início do procedimento. Então, o médico dermatologista, ele tinha conhecimento dessa situação alérgica do paciente dele. Henrique imediatamente adota as medidas preventivas necessárias à mitigação do dano, mas Nicola fica com sequelas permanentes na mão, inabilitando parcialmente para o exercício da profissão, porque impede que ele realize procedimentos ortodônticos que necessitam do uso de ambas as mãos. Ou seja, essa situação aqui impede que ele realize os procedimentos ortodônticos, impede parcialmente o exercício da profissão dele. A respeito da indenização a quem Nicola faz jus, assinale a afirmativa correta. Letra A. Deve abranger os danos emergentes correspondentes às despesas do tratamento e não abrangerá a indenização por lucros cessantes, bem que já está errado. Abrangerá, sim, a indenização pelos lucros cessantes, ou seja, pelo que o dentista Nicola deixou de receber, porque ficou inabilitado para o trabalho. Então, aqui a letra A já está errada. Letra B. Deve abranger as despesas do tratamento, os lucros cessantes até o fim da convalescença e a prisão correspondente à importância do trabalho. Deve abranger as despesas do tratamento, os lucros cessantes até o fim da convalescença e a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu? Sim, de acordo com o artigo 949 do Código Civil, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido,
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido pode haver sofrido. Além disso, o artigo 950 estabelece que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu, ou seja, letra da lei pura, gente. Olha os artigos aí caindo, lei seca, é conhecimento da lei, leitura pura da lei, ok? Aqui na letra C, gente, nós temos uma súmula, que é 387 do STJ. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. E a letra C diz que, caso a hipótese enseja a reparação por danos estéticos, não se poderá acumular a indenização por danos materiais? Não. Pode sim ser acumulado os pedidos de dano estético e de dano moral. É o que diz a súmula 387 do STJ. Letra D. Henrique não pode ser condenado ao pagamento da indenização? Claro que ele pode. Claro. Letra D já completamente errada. Claro que ele pode ser condenado à indenização por lucros cessantes e por danos materiais, ok? Eu até complementaria responsabilidade civil por incapacidade laboral. Nicolas, servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na terceira vara civil da comarca da capital, toma conhecimento de asta pública a ser realizada sobre valioso bem na vara em que labora. No intuito de colaborar com a rápida solução do processo, visando ao bom andamento da justiça e para saldar a dívida do devedor, decide comprar o bem objeto do litígio, pagando preço compatível com o mercado no âmbito da asta pública realizada em sua vara. A referida compra e venda, se efetivada, será nula, considerando que Nicolas é servidor na mesma vara em que foi realizada a asta pública. Ela é válida? Não. Todas as situações que tiver como válida, você já tira logo. Essa compra e venda, ela não é válida. Ela é anulável, podendo ser realizada, mas sujeita à anulação posterior se os interessados se manifestarem. Não, gente, ela é nula. Ela é nula porque o Nicolas, ele é o quê? Ele é servidor da vara. Então, ele como servidor, ele não pode participar dessa asta pública. É incompatível essa situação aí dele como servidor e dele comprar um bem realizado em asta pública. Ok? Nula, considerando que a asta pública não poderá recair sobre bem litigioso. Gente, isso aqui pode sim cair sobre bem litigioso, né? Isso aqui tá errado. Então, aqui, a nossa alternativa correta é a letra A, questãozinha dada. Gente, então, aqui é a fundamentação, artigo 497.3 do Código Civil. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Beleza? Letra da lei pura, ok? Vejam como a prova de civil foi tranquila. Joana contratou Maria para fotografar a festa infantil de sua filha Laura. No momento do contrato, Maria exigiu um sinal equivalente a 20% do pactuado para o serviço. O restante do preço seria pago após a festa, quando entregues as fotografias do evento. Acontece que Maria não compareceu à festa de Laura, deixando de tirar as fotografias contratadas.
Joana contratou às pressas outro fotógrafo e conseguiu registrar o evento a seu gosto. Entretanto, teve de pagar valores mais altos ao novo fotógrafo, o que lhe gerou prejuízos de ordem material. Diante desse cenário, considerando-se que os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, assinale a afirmativa correta. Aqui a questão já demonstra que os danos de Juliana se limitaram aos prejuízos materiais, o que exclui qualquer questão que falar em dano moral. Letra A. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente com a atualização monetária, juros e honorários de advogado, mas não pode pedir indenização suplementar em nenhuma hipótese. Letra B. Joana pode pedir apenas a devolução dos 20% adiantados e indenização suplementar, independentemente da prova do prejuízo. Letra C. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente com a atualização monetária, juros e honorários de advogado, e se provar maior prejuízo, pode pedir indenização suplementar. Letra D. Joana pode pedir a devolução dos 20%, acrescido de atualização monetária, juros e honorários de advogado, sendo esse o máximo de indenização possível. Olha só, aqui nós temos como gabarito a letra C. Vejam que as questões, vejam que as alternativas, elas são bem parecidas. Tudo falando da devolução dos 20%, devolução dos 20%, devolução dos 20%, que foi a situação do sinal que foi dado antecipadamente, né? O valor que foi pago antecipadamente para aquele contrato. Então, esses 20%, ela pode sim pedir, tanto que todas as alternativas trazem essa devolução dos 20%. Aí, quando a letra B fala de apenas a devolução dos 20%, é o que eu sempre falo, tenham cuidado com essas alternativas que têm essas palavras muito fortes. Somente, apenas, sempre, nunca, jamais. Essas palavras que são muito fortes na questão, você tem que prestar bastante atenção. Então, aqui a letra B, você já corta quando fala dessa situação do apenas. Com base no artigo 418 e 419, o nosso gabarito é a letra C, que diz que se a parte deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução, ou seja, a devolução daquele valor que foi pago antes, mais o equivalente com a atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. É o que diz a questão. Artigo 419, a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como mínimo da indenização. Então, vejam aí que ela pode sim pedir indenização suplementar, mas essa indenização suplementar, ela tem que vir comprovada, como diz aqui o artigo 419, ela tem que provar esse prejuízo, ok? Então, aqui fala na própria questão que ela teve sim prejuízo de ordem material. Prejuízo material. O próprio enunciado da questão fala sobre isso. Olha aqui. Olha aqui, os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais. Então, ela tem sim como provar esse prejuízo material, que é justamente essa indenização suplementar, juntamente com a devolução dos 20%, mais o equivalente com a atualização monetária, juros e os honorários do advogado. Ok? Letra da lei pura 418 e 419 do Código Civil.
A nossa próxima questão, que é a nossa última questão de direito civil, que é uma questão que foi uma super novidade para nós, professores de direito civil. Por quê? Porque não é comum que a FGV, que veio toda moderninha nesse exame de ordem 37, que nunca foram cobradas antes, enfim, estava no edital? Pode ser cobrado, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E nesse exame de ordem 37, veio uma novidade aqui no nosso direito civil. Que novidade foi essa, professor? A cobrança de atualização. Novidade jurídica. Normalmente, a prova de direito civil, ela é bem conservadora, digamos assim. Ela é bem conservadora, bem com aqueles tópicos que a gente já conhece. Mas aqui trouxe uma inovação da lei. Então, veio trazendo aqui a situação do artigo 48A do nosso Código Civil, que veio justamente aqui analisar a situação na época da pandemia, que foi aquela época do Covid-19, que as pessoas estavam isoladas, nós estávamos em situação de isolamento e tivemos que fazer as reuniões online, né? As reuniões, o trabalho não presencial. Enfim, esse artigo 48A trata sobre isso, quando diz que as pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no artigo 59 deste artigo, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Ou seja, vamos ver aqui o enunciado da questão. A Associação Atlética de uma renomada instituição de ensino jurídico brasileira, que possui mais de 600 associados, publica edital em seu site e também nas redes sociais de convocação para uma Assembleia Geral a ser realizada por meio eletrônico, 30 dias após a publicação, tendo como pauta a aprovação das contas dos diretores relativas ao exercício financeiro anterior e a alteração do estatuto. Vejam aqui que é uma situação de uma reunião por meio eletrônico e essa reunião ela tem um caráter bem uma alteração de estatuto e a aprovação das contas. Então, é uma reunião que ela tem um caráter bem importante. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A convocação da Assembleia feita pela Associação Atlética apresenta um vício formal que conduz à nulidade absoluta, haja vista a impossibilidade de realização de Assembleia Geral por meio eletrônico? Não. Acabamos de ver que o artigo 48A, que é uma super novidade do nosso Código Civil, que veio com o advento da pandemia, possibilita sim a realização de Assembleia Geral por meio eletrônico. Então, aqui a letra A está errada, porque existe essa possibilidade. Letra B. A realização de Assembleia por meio eletrônico é possível juridicamente desde que respeitada a participação e a manifestação dos associados, salvo para a alteração estatutária que deverá ser feita por reunião presencial, de modo que o edital da Associação Atlética é nulo, admitindo-se a conversão. Letra C. A realização de Assembleia Geral por meio eletrônico é válida, desde que garantida a participação e a manifestação dos associados, além do respeito às normas estatutárias, inclusive para a finalidade de alteração dos estatutos. Letra D. A realização de Assembleia Geral por meio eletrônica é anulável por falta de previsão legal? Não. Tem a previsão legal e está lá no artigo 48A. Por isso que algumas pessoas perderam essa questão pela falta do conhecimento dessa atualização do 48A. Ficamos aqui entre a letra B e a letra C. Esse edital que prevê essa assembleia por meio eletrônico, ela é válida desde que não tenha alteração estatutária ou pode sim haver alteração estatutária? Letra C. A realização por meio eletrônico é válida desde que é garantida a participação e a manifestação dos associados, além do respeito às normas estatutárias, inclusive para a finalidade de alteração dos estatutos. Olha só,
O que diz o artigo 48A do Código Civil? As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para a alteração do estatuto e destituição dos administradores, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Gente, letra da lei pura. Letra da lei pura, ok? Então, aí o nosso gabarito é a letra C. E aqui terminamos ponto a ponto a análise e a correção da nossa prova de Direito Civil do exame de ordem 37. Vamos para a nossa próxima disciplina, que é Direito Processual Civil, ok? Vamos juntos!